Fala, Liberdade, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje falaremos de um assunto que vai ficar marcado para sempre em nós, as tatuagens. A tatuagem é uma das formas de modificação do corpo mais conhecidas e cultuadas no mundo. Trata-se de uma arte permanentemente feita na pele humana que tecnicamente consiste em uma aplicação subcutânea obtida através da introdução de pigmentos por agulhas. Esse procedimento durante muitos séculos foi completamente irreversível, embora dependendo do caso. Hoje em dia, existe também uma forma de você tirar, porém pode acontecer de deixar cicatrizes e várias outras coisas, como manchas na pele e outras coisas parecidas. A motivação para os cultuadores dessa prática é ser uma obra de arte viva e temporal tanto quanto a vida. Existem muitas provas arqueológicas que afirmam que a tatuagem foram feitas no Egito entre 4000 e 2000 a.C. e também por nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia, os Maoris, e que tatuavam-se em rituais ligados à religião. Os Ainu, um povo indígena do norte do Japão, tradicionalmente tinham tatuagens faciais, assim como os austroasiáticos. Hoje pode-se encontrar diversas etnias espalhadas pelo mundo onde o costume de utilizar tatuagens faciais. Entre esses tem os povos como, por exemplo, os berberes do norte da África, os Aiorubás da Nigéria e os Maoris da Nova Zelândia. Múmias tatuadas foram recuperadas em pelo menos 49 sítios arqueológicos, incluindo locais como Groenlândia, Alasca, Sibéria, Mongólia, oeste da China, no Egito, no Sudão, nas Filipinas e nos Andes. Em 2015, a reavaliação científica da idade das duas múmias antigas que foram encontradas tatuadas identificou que Otzi, como por exemplo a mais antiga, possui 61 tatuagens no corpo, encontrado no glacial nos Alpes e é datado de 3250 a.C. Os registros escritos em grego sobre tatuagem datam de pelo menos no século V a.C. Os antigos gregos e romanos usavam tatuagens para penalizar escravos, criminosos e prisioneiros de guerra. Embora conhecida por estes, as tatuagens decorativas eram desprezadas e a tatuagem religiosa continuou sendo utilizada quase que exclusivamente no Egito e na Síria após a anexão romana. Porém, mais tarde, os romanos da Antiguidade Tardia também passaram a ter o costume de tatuar soldados e fabricantes de armas, uma prática que continuou até o século IX. As tribos germânicas, celtas e outras tribos da Europa Central e Setentrional pré-cristã possuíam o costume de utilizar tatuagem de acordo com registros sobreviventes, mas também alguns acreditam que possam ser apenas tinta e pintura facial. Os pictos da Escócia podem ter sido tatuados com desenhos elaborados e inspirados na guerra, preto ou azul escuro. Júlio César descreveu essas tatuagens no livro quinto de sua obra, Guerras da Gália, escrita em 54 a.C. No entanto, estas podem ter sido marcas pintadas em vez de tatuagens também. A Igreja na Idade Média baniu a tatuagem na Europa. Em 787, ela foi proibida pelo próprio Papa, sendo considerada como uma prática demoníaca, comumente caracterizando-a como uma prática de vandalismo no próprio corpo, considerando que o corpo é o templo do Espírito Santo, e isso deve ser levado aos fiéis como uma verdadeira forma de louvor a Deus. Essa posição da igreja nessa época veio a partir da interpretação do livro de Levítico, um livro antigo do Velho Testamento. Já em algumas outras religiões, como por exemplo no hinduísmo, fazer uma marca na testa é encorajada, pois se acredita que se aumente o bem-estar espiritual. Várias mulheres hindus tatuam em seus rostos com pontos especificamente ao redor dos olhos e do queixo, que espantar o mal e aumenta a beleza. Tribos locais usam tatuagens para se diferenciar de certos clãs de grupos étnicos. As tatuagens já são proibidas no judaísmo, baseado no livro do Levítico do Torá 19:28. A proibição é explicada por rabinos contemporâneos como sendo parte da proibição geral de modificação do corpo que não seja feita por razões médicas. Nos tempos modernos, a associação da tatuagem com o Holocausto e com campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao fato dos prisioneiros serem tatuados pela identificação, fez com que a tatuagem seja vista a um nível maior de repulsa dentro da religião. Porém, a crença que diz que judeus não podem ser enterrados em cemitérios judaicos por terem tatuagens, isso é um mito. Os líderes mormons dizem que não podem ser tatuados os corpos. Os mormons acreditam que o corpo é um templo sagrado, assim dito no Novo Testamento, e que seus fiéis devem deixar os seus corpos limpos, como a prática de tatuagem é algo desencorajada e muitas vezes não recomendada. As tatuagens são proibidas no sunismo, mas são permitidas no xiismo. Vários muçulmanos sunitas acreditam que ser tatuado é um pecado, por isso envolve em mudar a criação de Alá. No entanto, existem opiniões diferentes entre os sunitas do porquê as tatuagens serão proibidas. Alguns muçulmanos dizem que o profeta Maomé teria amaldiçoado quem se tatua, porém existe um trecho no Torá que diz que ele fala: não fui enviado ao mundo para amaldiçoar, mas sim para dar um exemplo. Então, existe uma certa divergência entre se é possível ou não ser tatuado de acordo com o próprio profeta Maomé.
Antes da invenção da máquina elétrica, as táticas de tatuagem consistiam em perfurar a pele usando instrumentos pontiagudos e fazer ponto por ponto um desenho pretendido. No Japão, o instrumento usado era o bambu, afiado de uma forma a parecer uma agulha e molhado com tinta natural. Em áreas do Pacífico Sul, por exemplo, o instrumento era mais rudimentar ainda. A técnica era esticar a pele do corpo tatuado usando o instrumento para bater uma agulha de osso ou pedra para fixar o desenho. E muitas vezes a tinta utilizada era carvão com noz moscadas passado por cima da perfuração feita. A máquina de tatuagem só foi surgir no século XIX, sendo, na verdade, uma modificação de uma invenção de Thomas Edison para fazer a cópia de documentos, perfurando o papel e fixando a tinta na folha abaixo. Quando a gente fala de tatuagem, basicamente nós estamos falando de desenhos colocados na sua pele, dependendo da sua forma, da sua constituição e também no desenho e nas cores. Então, quando a gente fala de tatuagem, a gente tem muitos significados diferentes dependendo da cultura, do formato, das imagens, porque não apenas na questão da semiótica das imagens, mas também na questão cultural. Por isso existem algumas culturas dentro da própria cultura, que a gente chamaria de subculturas, que elas utilizam tatuagem para alguns tipos de comunicação, como por exemplo as tatuagens feitas em cadeia. Então vou falar um pouco de algumas imagens, alguns significados, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, quanto alguns símbolos utilizados dentro dessa subcultura da cadeia. No Brasil, por exemplo, a teia de aranha é um sinal de engenhosidade, bandidos que consideram ardilosos e pacientes capazes de preparar seus crimes com calma tatuam teia de aranha com uma mosca dentro. Já uma lágrima, a pessoa diz que já matou alguém. Cada lágrima representa uma vítima, e quando há apenas o contorno é porque o criminoso perdeu um comparsa e quer vingança. Quando consegue, preenche o desenho e normalmente é feito no rosto. Já a caveira identifica matadores de policiais. Agentes da lei, por sua vez, também gostam de tatuar caveiras, mas normalmente com adagas atravessadas, representando a vitória contra a morte. Já o palhaço diz que o portador é um ladrão e pertence a uma quadrilha. Gerentes de pontos de venda de drogas tatuam um palhaço segurando olhos. Se o palhaço estiver chorando lágrimas vermelhas, significa que o parceiro do bandido foi morto. Já uma cobra diz que o portador é um traidor ou um fofoqueiro e normalmente cobras são significados como uma forma de punição. E um arame farpado é a marca característica de quem já passou muito tempo na cadeia e ou já foi preso várias vezes. Já o pênis é uma coisa utilizada como uma punição, porque é utilizado em estupradores, isso mostra que o bandido fez esse crime e ele é marcado para sempre dentro da cadeia e fora dela, e serve basicamente para identificá-lo. Já nos Estados Unidos, o túmulo, por exemplo, indica que as pessoas escaparam da morte, também serve para representar quem se orgulha de nunca delatar os comparsas. O número 88 nos Estados Unidos é tatuado normalmente por neonazistas americanos que tatuam isso, porque colocado o 8 na letra do alfabeto é o H, e 88HH significaria Heil Hitler. E normalmente essa tatuagem ela vem junto com a suástica. Já na Rússia, Jesus Cristo pode ter dois significados. Se for nas costas, proteção, ou se for no braço, nas pernas ou no peito, significa que uma pessoa cometeu latrocínio. Continuando na Rússia, nós temos o galo. É feita a contragosto do preso porque indica que ele é incompetente e fez algo errado durante algum crime. O desenho também pode ser utilizado para identificar estupradores. Tem uma coisa interessante é que dependendo do local onde você pode colocar a tatuagem, ela pode ter outros significados também, como por exemplo, a Nossa Senhora Aparecida. Como tatuado nas costas de tamanho pequeno, é um praticante de crime de latrocínio ou homicida. Já nos braços ou na coxa, é um praticante especificamente de homicídio. Tatuagem nas costas de tamanho grande, o sujeito foi violentado enquanto estava na prisão, ou um sujeito que é um estuprador. Ou a tatuagem no peito, também do tamanho pequeno, significa que um sujeito deseja a proteção. Então, muitas vezes, dependendo do formato da tatuagem, da localização e do tamanho, você pode ter significados diferentes. Então, eu gosto de trazer para vocês essas formas diferentes de você colocar isso no seu mundo fantástico. Você pode colocar como uma punição, você pode colocar como uma forma de identificação, você pode falar como se fosse uma mensagem, você pode até colocar como se fosse um sistema mágico. Por exemplo, no D&D existem muitas magias onde os monges tatuam imagens nas suas peles, seja de criaturas, seja de armas, onde ele pode invocar essas marcas. Por exemplo, também no Fullmetal Alchemist tem um ciclo de transmutação onde é tatuado na própria pele para que seja feita a qualquer momento. Então você pode utilizar de diversos pontos a tatuagem, não apenas como mensagens, mas sim como simbolismos, como marcas de guerra, marcas sociais, identificação, cultura, formatação de grupos ou até mesmo punição e comunicação. Os temas são infinitos e variam tanto quanto as personalidades do tatuador e do tatuado.
As motivações são inúmeras e não há uma forma definida ou percurso que explique o desejo e a sua efetivação na realização da tatuagem. Um evento é a princípio antinatural, biologicamente falando. Portanto, considera-se o movimento de ser um símbolo social que supera o instinto da autopreservação e a característica absolutamente humana. O contexto, o ambiente, a época, o nível cultural, as influências, o modismo, ideologias, crença e o espírito despojado são alguns dos níveis que podem ser dar vazão ao processo. Nenhuma teoria psicológica, psicanalítica, religiosa, antropológica ou médica apresenta uma explicação exclusiva e final para a tatuagem. Considera-se um movimento complexo sobredeterminado desde a sua origem histórica até o contínuo uso na contemporaneidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curte então uma tatuagem, se você acha isso bem legal, coloque qual imagem você tem ou qual imagem você gostaria de ter. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!